Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Capacitação espiritual, buscando uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero ler alguns versos da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 14, depois no capítulo 1 de Atos e também no capítulo 5 de Efésios. Eu queria que você me acompanhasse nesses textos que estão aqui na projeção. Primeiramente, João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí leremos também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, nessa última semana, enquanto eu preparava a mensagem deste domingo, eu parei por um bom tempo pensando um pouco sobre a nossa igreja. Pensando um pouco sobre nossos ministérios. Pensei nos membros da nossa igreja. Pensei nas famílias, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos idosos. Eu pensei um pouco em nossa história, pensei na estrutura de nossa igreja atualmente, e eu fiquei pensando que privilégio nós temos, irmãos. É um privilégio pertencermos a uma igreja tão maravilhosa como é a nossa igreja. Eu não sei se você já se deu conta, mas que estrutura física tem a nossa igreja? Nós temos uma localização privilegiada. Estamos localizados na rua principal do nosso bairro. Nós temos um belíssimo templo. Nós temos várias salas de reuniões. Nós temos um som de última geração. Nós desfrutamos de várias tecnologias, desde a água fresca do bebedouro até ao recurso audiovisual na tela de projeção. Eu não sei se você já parou para pensar que base ministerial que nós temos. Nós somos uma igreja que tem um ensino sério da palavra de Deus. Nós temos escola bíblica dominical, que em muitas igrejas já nem existe mais. Nós temos pequenos grupos de comunhão, grupos que se reúnem nas casas, de casa em casa, semana após semana. Nós ouvimos sermões, pelo menos 3 ou 4 sermões toda semana. O quanto de conhecimento bíblico nós vamos adquirindo ao longo da vida, aqui envolvido com a nossa igreja. A nossa igreja há pelo menos 2 pastores, um seminarista, temos 12 diáconos, temos diversos ministérios, ministério de louvor de alta qualidade musical, temos ministério infantil, irmãs que se dedicam, são criativas, dedicadas naquilo que fazem, temos ministério da terceira idade. Eu fiquei pensando também que membresia maravilhosa a nossa igreja tem. Nós somos uma igreja amável, uma igreja alegre, uma igreja de pessoas talentosas, gente que cozinha bem, gente que sabe ornamentar bem. Somos uma verdadeira família de gente que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Somos uma igreja de pessoas generosas.
Apesar da crise financeira que nos cerca, quantas contribuições, quantas doações, quantas ofertas, quanta fidelidade nos dízimos. Louvado seja Deus pela vida da nossa igreja. E eu confesso para você que eu fiquei mais de hora agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio de pertencer a essa igreja. Irmãos, que povo animado que nós somos. Nós somos talvez a igreja mais festeira dessa cidade. Quantas coisas nós promovemos, celebrações, reuniões, retiros de casais, retiro espiritual, congressos, feira missionária, festa da roça, gincanas, musicais, quanta coisa boa. Irmãos, eu confesso, eu fui tentado por um certo momento até com a síndrome de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,17, de nada temos falta. A síndrome de Laodiceia é a tentação de que somos uma igreja perfeita. É claro que não somos perfeitos. Nós temos muita convicção disso. No entanto, mesmo assim eu perguntei, Senhor, o que nos falta? Diante de tudo que temos, diante de tudo que fazemos, diante de tudo que somos, o que estamos precisando mais? Essa foi a pergunta que eu fiz ao longo dessa semana. Senhor, qual é a maior necessidade de nossa igreja hoje? Eu acredito que a mensagem desta noite, ela talvez possa nos trazer uma resposta para essa pergunta. O que pode estar nos faltando? Talvez esteja nos faltando um pouco mais de capacitação espiritual. O que é, pastor, capacitação espiritual? Capacitação espiritual é o poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Nessa semana nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto. Nenhuma igreja consegue avançar, prevalecer, saquear o reino das trevas e abalar o inferno sem a dinâmica do Espírito Santo. As nossas melhores estratégias, os nossos melhores métodos, os nossos maiores eventos, eles não podem gerar vida por si. Nós podemos ter uma boa estrutura, podemos ter excelentes organizações, podemos fazer bons eventos, realizarmos emocionantes cultos, com uma boa música, uma palavra bastante animadora, mas sem a ação do Espírito, todo o nosso esforço e trabalho será inútil. Por isso, nesta noite, eu quero considerar com os irmãos, à luz da palavra de Deus, algumas questões para nossa reflexão sobre a capacitação espiritual que necessitamos para vivermos e servirmos aos propósitos de Deus. E a primeira questão que precisamos considerar é esta: quem é o Espírito Santo? Essa é a primeira e a mais importante questão que nós precisamos saber a resposta. Quem é o Espírito Santo? Existem muitos conceitos errados sobre a identidade verdadeira do Espírito Santo. Alguns veem o Espírito Santo como uma força mística. Outros entendem o Espírito Santo como um poder mágico que Deus disponibiliza aos seguidores de Cristo. Alguns parece que acham que o Espírito Santo é uma espécie de gás celestial que desce do céu sobre a igreja no momento do culto, provocando êxtase, deixando as pessoas meio que até fora de si. Há quem trate o Espírito Santo como se ele fosse um óleo divino, que é derramado sobre as almas, que nesse caso são vistas como vasilhas vazias. Outros veem o Espírito como um vento, ao ponto de alguns chegarem a se dizerem capazes de soprar o Espírito Santo com a sua própria boca sobre as pessoas e ver pessoas com isso
caindo, dizendo a elas que estariam então sendo possuídas pelo Espírito Santo. E tem até quem trate o Espírito como se ele fosse um tipo de energia divina, uma corrente elétrica para eletrificar o culto. O que todas estas ideias erradas têm em comum? Simples, em todas elas, a pessoalidade do Espírito Santo é perdida de vista. Nós sabemos, irmãos, que sim, a Bíblia usa elementos como água, vento, fogo, energia, poder e força para se referir ao Espírito Santo. No entanto, não podemos nos esquecer de que se trata de expressões usadas no sentido apenas figurado. Quando a gente acha que o Espírito Santo é um objeto ou é uma força, nós corremos um sério risco e um perigo de começarmos a achar que podemos controlá-lo para usá-lo quando e como desejamos. O que a Bíblia diz a respeito da verdadeira identidade do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A Bíblia nos responde isso de uma maneira muito simples. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade Santa. Ele é uma pessoa real que veio habitar nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Isso está muito claro nas Escrituras, foi o primeiro texto que nós lemos em João 14. Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós." O Espírito Santo é a pessoa que Jesus prometeu que o Pai enviaria para vir ficar conosco, os crentes, com a igreja, depois que ele retornasse para o céu, depois que Jesus voltasse para o céu. Jesus disse: "Eu vou para o Pai. Eu vim, eu cumpri o meu ministério, eu cumpri a minha missão, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e estar com vocês por cerca de 40 dias. Mas agora eu retornarei para o Pai, e depois que eu for, virá alguém, virá uma pessoa, virá o Consolador, e ele virá para estar com vocês, ele virá de uma vez por todas." O Espírito Santo foi enviado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Era uma festa dentro dos costumes judaicos. E o Espírito Santo veio para ficar com a igreja para sempre. E a Bíblia diz que ele trabalhará na terra até o dia do juízo final. O Espírito Santo é uma pessoa igual ao Deus Pai, igual ao Deus Filho em todos os sentidos. Como pessoa, o Espírito Santo é um ser que pensa, é um ser que sente emoções, é um ser que se entristece, é um ser que tem vontade. Sendo ele uma pessoa, nós não podemos controlá-lo, manipulá-lo ou usá-lo. Por ser ele uma pessoa, nós devemos amá-lo e devemos reverenciá-lo. O Espírito Santo é uma pessoa. O que mais a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus que habita nos crentes. Jesus disse, e eu repito, João 14, 17, pois ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo nos foi dado para habitar conosco e para estar conosco. Meus irmãos, desde que cada um de nós recebeu a Jesus como seu Salvador, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Que verdade gloriosa, meus irmãos. Veja bem, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus cujo Espírito se movia sobre a face das águas quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Deus que controla todo este universo, o Deus que mantém a ordem no firmamento, o Deus que impôs os limites das águas, o Deus que controla todos os tufões e furacões, quaisquer eles que sejam, o Deus que mantém a vida de todo este planeta, esse mesmo Deus, ele habita dentro de mim e de você, ele mora conosco, ele está em nós por meio do seu Santo Espírito, louvado seja Deus.
Quem é o Espírito Santo? Ele não é uma força mágica, ele não é um elemento místico, ele não é um vento que pode ser soprado de uma pessoa para outra, ele não é um óleo que pode ser engarrafado e despejado, não é uma energia eletrizante do culto. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, é o Deus que habita dentro de nós, é o Deus que está conosco, é o Deus que veio morar comigo e com você, desde quando a gente se converteu a Cristo Jesus. Esta é a primeira verdade na qual nós precisamos crer pela fé, crermos na pessoa do Espírito Santo. Se você é um crente, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo não te larga nunca. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que mantém toda a ordem neste universo, o Deus que mantém as estrelas lá no céu, o Deus que impôs os limites às águas, o Deus que governa o dia e a noite, esse mesmo Deus, Ele está comigo, está com você, desde quando a gente tomou a decisão de crer em Cristo Jesus pela fé. Uma outra questão importante nesta reflexão sobre a capacitação espiritual é esta: qual o ministério do Espírito Santo na vida da igreja? Eu acredito que a resposta a esta pergunta, ela nos responde por que precisamos tanto do Espírito Santo. Qual o ministério do Espírito Santo na vida da igreja? Qual o papel, qual a função do Espírito Santo na nossa vida? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. João 16, verso 8, Jesus falando sobre o Espírito Santo que viria, Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Pastor Charles Spurgeon dizia: é mais fácil eu acreditar que um leão pode se tornar vegetariano do que acreditar que um homem possa se converter sem que seja uma obra do Espírito Santo. Não existe arrependimento sem a ação do Espírito Santo, porque ninguém consegue por si só se convencer de seu pecado. É o Espírito Santo quem nos convence de que nós estamos errando. É o Espírito Santo quem nos convence de nossas falhas. É o Espírito Santo que nos mostra os nossos muitos pecados. Meus irmãos, é triste, mas é verdade que hoje tem havido muito pouca convicção de pecado em nosso meio. Muitas das vezes há muito ajuntamento, mas há pouco quebrantamento. A grande verdade é que tem faltado lágrimas de arrependimento, tem faltado tristeza pelo pecado. Eu sei que nesses últimos tempos nossos sermões têm sido muito impopulares. Eu preciso dizer aos irmãos nesta noite que eu não posso pregar o que eu gostaria de pregar e nem posso pregar o que você gostaria de ouvir. Eu preciso pregar aquilo que o Espírito Santo me mandar pregar, goste eu ou não, goste você ou não. E a mensagem para pregar é o Espírito Santo quem me dá, mas o convencer, isso não é comigo, é com Ele. Um dos perigos que nós corremos ao ouvirmos a voz do Espírito Santo é nós endurecermos o nosso coração. Hebreus 3, verso 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7, a Bíblia nos diz que alguns religiosos judeus ficaram insatisfeitos com a mensagem pregada por um diácono por nome Estevão. E o que Estevão estava dizendo àqueles homens religiosos era exatamente isso, capítulo 7 de Atos, verso 11. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo,
Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra Estevão. É muito comum os de coração endurecido apedrejarem o pregador. É muito comum os de coração endurecido pedirem a cabeça no prato do pregador da mensagem. João Batista, ao confrontar Herodes e Herodias a respeito do pecado em que eles estavam vivendo, isso lhe custou a cabeça. Elias, ao confrontar o rei Acabe e a sua esposa Jezabel a respeito da idolatria, do pecado em que estavam vivendo, isso lhe custou muitas e muitas perseguições. Quem sabe o Espírito Santo está falando agora mesmo ao seu coração por meio desta palavra, te convencendo a respeito de algo que precisa talvez ser mudado em sua vida ou simplesmente praticado. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. E quando ele nos convence, não devemos endurecer o nosso coração. Não devemos resistir à voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem falado a você nesses últimos dias, nesses últimos meses, que você tem resistido à voz dele? A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é quem nos regenera. Na conversa de Jesus com Nicodemos, a preocupação de Nicodemos era esta: o que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem era muito religioso. Aquele homem obedecia a maior parte dos mandamentos de Deus. Não vou dizer que ele obedecia a todos, mas obedecia aos principais. Aquele homem nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha adulterado. Mas ainda assim ele sabia que as suas obras, melhores que fossem, não era suficiente para produzir ainda uma certeza pela vida eterna. E é por isso que ele procura por Jesus na calada da noite e diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus disse para ele, João 3, verso 5, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou aqui nesse verso de dois tipos de nascimento: nascer da água, nascer do Espírito. Você sabe que quando nós viemos ao mundo, nós estávamos envoltos numa bolsa de água no ventre de nossa mãe. Esse é o nascimento da água. Nascer da água é o nascimento físico, biológico. Jesus diz de nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito é o novo nascimento espiritual. É o novo nascimento daqueles que creem em Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. E a Bíblia nos diz então que é o Espírito Santo quem nos regenera, quem nos faz nascer de novo. Nenhuma pessoa é capaz de realizar o seu próprio nascimento físico, biológico. Nenhum ser humano é autor da sua própria vida. A vida é um milagre que Deus concedeu de nós nascermos. Da mesma forma, nenhum crente ele é capaz de produzir o seu próprio novo nascimento espiritual. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos regenera, quem nos leva ao novo nascimento. À medida que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele está assim num processo de gestação para que nós possamos nascer como uma nova criatura em Cristo Jesus. E o interessante nessa conversa de Jesus com Nicodemos é que Jesus compara nessa conversa, no capítulo 3 de João, Jesus compara o Espírito Santo ao vento. Ele compara, ele não diz que o Espírito Santo é um vento. No verso 8 de João 3, Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja bem, como vento, o Espírito Santo sopra sobre todos. O Espírito Santo chama todos ao arrependimento, chama todos para mudarem a direção de suas vidas. E para você compreender isso aqui, eu trouxe algo assim para a nossa imaginação muito simples. Imagine um mar cheio de barcos, cheio de barquinhos, e o vento vem sobre aquele mar, o vento vem sobre aqueles barcos, vem sobre todos eles. Imagine você que esses barcos são barcos a velas.
O vento vem sobre todos, mas é a posição da vela que vai determinar a mudança de direção ou não de cada barco. O Espírito Santo chama todos à salvação. O Espírito Santo, ele sopra, num sentido figurado, sobre todas as pessoas. Ele sopra sobre homens, mulheres, brancos, negros, crianças, adultos, jovens, idosos, ricos, pobres, chamando todos para a salvação, chamando todos para se arrependerem, chamando todos para mudarem de direção. Mas é a disposição das velas de cada um que vai determinar a mudança de rumo ou não. É a nossa disposição pela fé de permitir que Deus faça uma obra na nossa vida que vai mudar a rota da nossa vida, do inferno para o paraíso de Deus. O Espírito Santo é quem nos regenera. O Espírito Santo também, meus irmãos, é quem nos dá poder. Isso envolve o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo é quem nos dá o poder. Lá em Atos 1:8, o Senhor Jesus estava quase voltando para o céu, 40 dias depois da ressurreição. 40 dias ele esteve com os seus discípulos. E agora, no momento final, Atos 1 nos diz que os discípulos estão reunidos com Jesus. É um grande evento, é um grande momento. E naquele momento, eles ouvem Jesus dizendo: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus tem essa conversa com os seus discípulos já eram regenerados, eles já tinham deixado tudo para seguir a Jesus, eles já criam no Jesus ressurreto, eles já podiam possuir a certeza da salvação, mas eles ainda não estavam revestidos com o poder do Espírito Santo. A promessa da vinda do Espírito Santo ainda não se cumprira. 10 dias depois, Atos capítulo 2, esses mesmos discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali eles foram capacitados para testemunhar de forma gloriosa o Evangelho. A partir dali eles não estavam mais com medo, pelo contrário, estavam agora corajosos. A partir dali eles não estavam mais coagidos, mas estavam afoitos, decididos a darem a vida pelo nome de Jesus. Nós que cremos, que somos crentes, que somos a igreja de hoje, nós já temos o Espírito Santo, pois foi o Espírito Santo mesmo quem nos convenceu, foi o Espírito Santo quem nos regenerou para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós não podemos nos acomodar na obra inicial do Espírito em nossa vida. Nós precisamos buscar pelo Espírito Santo para que Ele nos capacite com poder espiritual, para a gente testemunhar, para a gente pregar, para a gente perdoar, para a gente falar do Evangelho. Nós precisamos do Espírito Santo para sabermos a quem falar, o que falar, como falar e quando falar. A evangelização é uma tarefa que não pode ser feita sem poder espiritual. E todo crente, sem exceção e sem distinção, tem este poder à sua disposição. Ao dispor de cada um de nós. Mateus 10:19, olha o que o Senhor Jesus diz, ouça: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, pois não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O que nós estamos precisando nos nossos dias, meus irmãos, é mais de poder do Espírito Santo. Nós precisamos colocar um fim na discussão de se crente tem ou não tem o Espírito Santo. Todos têm. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém ainda não se converteu, não é crente. Mas não basta ter o Espírito Santo na nossa vida residente.
Nós precisamos ter o Espírito Santo presidente, presidindo a nossa vida, nos direcionando, nos dirigindo, nos guiando, colocando palavras em nossa boca, colocando ideias em nossa mente, colocando coragem em nosso coração, colocando paixão em nossa alma por almas ainda perdidas. É o Espírito Santo quem nos capacita para isso. A gente abre a Bíblia em Atos e a gente percebe ao longo do livro de Atos, alguns estudiosos da Bíblia chamam de Atos dos Apóstolos, de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se manifestava por meio daqueles homens e mulheres simples que eram, sem recursos, muitas das vezes, como nós hoje temos em fartura. Mas aqueles homens e mulheres eram tremendamente usados pelo Espírito Santo. No capítulo 4 de Atos, nós lemos sobre Pedro. Depois da cura do paralítico à porta do templo Formosa, à porta do templo principal de Jerusalém, depois daquela cura milagrosa daquele homem que era colocado ali todo dia, capítulo 3 de Atos, alguns religiosos questionaram como aquele homem fora curado, e eles pegaram Pedro e João e começaram a questionar como aqueles homens puderam realizar aquele feito extraordinário. E o apóstolo Pedro pegou aquela situação de milagre de um homem aleijado que foi curado, para pregar a salvação. Pregar a salvação. E no capítulo 4 nós temos Pedro pregando, falando sobre o nome de Jesus. Aquele mesmo Pedro que poucos dias atrás estava com medo, covardemente, negando 3 vezes que não conhecia Jesus. Aquele mesmo Pedro está agora diante daqueles homens que tinham crucificado Jesus. E Pedro está falando no poder do Espírito Santo, dizendo para aqueles homens: este homem aleijado foi curado no nome do Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que foi a pedra rejeitada, o Jesus que é o nosso Salvador, o Jesus cujo nome, nenhum outro nome há pelo qual nós devamos ser salvos, o Jesus que veio como Messias prometido do Pai e morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. É interessante o fato de que Pedro desvia o foco do milagre para a salvação, porque o maior milagre que Deus realiza não é a cura de aleijado, não é a cura de câncer, não é milagre sobrenatural algum físico, mas é a salvação de almas que estavam endereçadas ao inferno e agora estão salvas. O maior milagre que pôde ocorrer na vida da Sílvia foi a salvação desta mulher. E no verso 8 de Atos 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. E Pedro vai discursando sobre a pessoa de Jesus, falando quem era Jesus. E no verso 13 de Atos 4, aqueles homens religiosos, os principais dos judeus, eles vendo a ousadia de Pedro e João, eles foram informados de que eram homens sem letras e indoutos, e eles ficaram maravilhados. E eles comprovaram: estes homens estiveram com Jesus. A nossa maior necessidade hoje, meus irmãos, não é de mais conhecimento, não é de mais treinamento, não é de mais tecnologias. Nós estamos precisando mais do Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo, se aqueles primeiros crentes do primeiro século, se eles tivessem a metade da tecnologia, dos recursos que nós temos hoje, aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles revolucionariam este mundo que nós estamos vivendo. Porque aqueles 2 homens disseram à porta do templo para o aleijado, Pedro e João disseram para o aleijado: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje, nós não podemos mais dizer não temos prata e nem ouro. Quanta riqueza nós temos, quantos recursos nós temos.
mas nós perdemos o poder espiritual de dizer para as pessoas assim: levanta e anda. E eu não me refiro aqui a simplesmente um milagre físico. Nós perdemos o poder espiritual de levar Cristo até as pessoas e trazer as pessoas a Cristo. Nós perdemos a capacitação espiritual de sermos testemunhas mais eficazes, ao ponto de as pessoas reconhecerem que nós estivemos com Jesus, como Pedro e João foram reconhecidamente identificados por aqueles religiosos. Para concluir a nossa reflexão sobre a capacitação espiritual, consideremos como terceira questão o que significa viver cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Nós já estamos conscientes e convictos de que todo crente recebe o Espírito Santo quando se converte. O Espírito Santo tem papel fundamental na salvação. No entanto, Deus deseja que todo crente busque intimidade com Ele. O que Deus quer de todo convertido é tomar o seu coração por completo. Ser cheio do Espírito Santo é estar com o coração cheio de Deus, para ser totalmente controlado por Deus, para conseguir viver em profunda intimidade com Deus. Essa, meus irmãos, deve ser a busca de todo crente. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da presença de Deus. Agora, a presença de Deus, ela não é compatível com o pecado. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, a gente não perde a presença de Deus totalmente. Deus não se retira de nós, mas a presença de Deus, no sentido de manifestação do seu poder, ela pode ser diminuída à medida que nós não estamos vivendo com uma vida de santidade, uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da presença de Deus, cheio. E quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, eu não estou falando de um momento do culto. Ser cheio do Espírito Santo significa estar cheio da plenitude de Deus, não apenas aqui dentro, porque é lá fora que a gente vive a maior parte da nossa vida. E existem algumas verdades aqui acerca desta ordem tão clara: enchei-vos do Espírito. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, não é uma opção. Não ser cheio do Espírito Santo é desobediência a um mandamento de Deus. O mesmo apóstolo Paulo que está condenando a embriaguez, ele está condenando também não estar cheio do Espírito Santo. Pastor Billy Graham dizia: já vi muita gente ser colocada em disciplina nas igrejas por conta de terem bebido bebida alcoólica. Mas eu nunca vi alguém ser colocado em disciplina por não estar vivendo cheio do Espírito Santo. Se não tivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos cheios de nós mesmos. Por isso, não estar cheio do Espírito é pecado. Talvez alguém pudesse perguntar: mas pastor, quando é que não estamos cheios do Espírito? Olha, eu não posso dizer isso assim de maneira muito clara, talvez. Mas eu sei quando é que estamos cheios do Espírito. Dá para saber. A Bíblia nos diz sobre isso. E talvez o maior exemplo de um crente cheio do Espírito por toda a Bíblia seja um homem por nome Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. A pequena biografia de Estevão, ela está compreendida entre capítulos 6 e 7 de Atos. Talvez por toda a Bíblia a gente não encontre um homem tão cheio do Espírito Santo quanto foi este homem por nome Estevão. Nós não sabemos muita coisa sobre Estevão. Tudo que sabemos é que ele foi alguém cheio do Espírito.
Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. E o verso 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Um crente cheio do Espírito é um crente de oração. A oração não é obrigação, mas deve ser um momento prazeroso de intimidade com Deus. Talvez ninguém, por toda a Bíblia, tenha tido tanta intimidade com Deus como este homem chamado Estevão, cheio do Espírito. Este homem que, quando estava perto da morte, ele foi capaz de ver o céu aberto e Jesus sentado à direita do Pai. Este homem que, apesar de receber tantas pedradas sobre a sua cabeça, ao ponto de levá-lo à morte, mas este homem foi capaz de pedir pelo perdão dos seus agressores. Alguém que tinha capacidade de orar, sofrendo as piores dores que talvez alguém possa sofrer. Alguém que tinha a palavra de Deus aqui, na sua mente. Você lê no capítulo 7 de Atos a exposição de todo o Velho Testamento, da forma mais resumida e clara, feita por este homem, Estevão, quando ele traçou a história do povo de Israel, de Abraão ao Pentecostes. Conhecia a palavra, por isso era cheio do Espírito, um homem totalmente vazio de si mesmo e cheio da presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é um mandamento, não é uma opção. E se nós não estamos buscando viver cheio do Espírito, nós estamos vivendo no pecado. Outra verdade, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus para todos os crentes. A ordem para ser cheio do Espírito não é dirigida apenas aos líderes da igreja. Esse privilégio não é apenas para alguns. Todos somos santuários da habitação de Deus e por isso todos devemos ser cheios do Espírito Santo. A criança, ela deve buscar ser cheia do Espírito. A Bíblia diz que João Batista, no ventre da sua mãe Isabel, ele já estava recebendo o Espírito Santo. Talvez a nossa mente curiosa comece a questionar assim, mas como assim? Não deveríamos questionar como assim? Nós deveríamos clamar e implorar a Deus: Senhor, encha os meus filhos do Espírito Santo. Você que está grávida, ou você que ainda vai ter filhos, deve estar orando, pedindo: Senhor, esse filho que tenho no ventre, que ele já possa ser possuído pelo Teu Espírito Santo. Os jovens podem ser cheios do Espírito. O que dizer de um jovem chamado Timóteo? Um camarada novo no primeiro século, talvez uns 20 anos tivesse quando iniciou o seu ministério. Filho de uma mulher judia, de um pai grego. Mas um dos pastores mais excepcionais na história da igreja até o ano 100. Pastor na igreja de Éfeso. Alguém tremendamente cheio pelo Espírito Santo de Deus. Jovens, vamos ser mais cheios do Espírito. Os idosos podem ser cheios do Espírito. O que dizer de uma mulher chamada Ana, que era profetisa, uma mulher que teve o privilégio de segurar o menino Jesus nos braços na sua apresentação no templo, quando foi circuncidado? Uma mulher cheia do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, as nossas famílias devem ser cheias do Espírito. O que dizer de Cornélio, um homem baita religioso que se converteu, e quando ele se converteu, toda a sua casa foi cheia do Espírito Santo de Deus. Naquele episódio em que Pedro foi até lá pregar. O que dizer do carcereiro de Filipos? Paulo estava naquela prisão, foi solto. Aquele carcereiro queria se matar. Paulo diz: não faças tal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro pergunta para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Meus irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, ou quando estivermos cheios do Espírito Santo, as pessoas à nossa volta, elas começarão a nos perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e vocês serão salvos. E aquele homem pega Paulo e leva para sua casa, e lá na casa daquele carcereiro,
Paulo prega, toda a família se converte e eles são cheios do Espírito Santo. Precisamos hoje que casais estejam cheios do Espírito, casais como Áquila e Priscila, casais que se coloquem à disposição do serviço do reino de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem para todos, ninguém está desobrigado. Terceira verdade, ser cheio do Espírito Santo deve ser experiência contínua na vida do crente. Quando Paulo diz aqui, enchei-vos do Espírito, o verbo que ele utiliza aqui na sua língua original grega, ela deveria ser traduzida para a nossa língua portuguesa como o chamado gerúndio, que é um presente contínuo, é algo que deve acontecer continuamente, é algo que deve ser buscado todos os dias. A plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia nós precisamos buscar um novo enchimento do Espírito. O fato de termos sido cheios do Espírito ontem não nos garante que estamos cheios do Espírito hoje. E o fato de estarmos cheios do Espírito hoje não nos deve descansar para o fato de que amanhã haveremos de estar cheios. Precisamos depender de Deus todos os dias, seguir os passos de Jesus todos os dias, buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias. Finalmente, eu quero terminar este culto de uma forma muito solene. Eu volto a afirmar que sem a capacitação espiritual do Espírito Santo, a igreja pode até promover evento, mas ela não pode promover a grande colheita. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá pessoas convertidas e também não haverá uma igreja avivada, pois a igreja será apenas mais um vale de ossos secos na história. Será um cemitério espiritual. Só o Espírito Santo, meus irmãos, pode transformar corações e produzir vida espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo para pregar, precisamos do Espírito Santo para louvar, precisamos do Espírito Santo para cantar, precisamos do Espírito Santo para viver o Evangelho. Nós precisamos do Espírito Santo para servir, para trabalhar, para viver a vida de Cristo lá no dia a dia, na hora de cozinhar, na hora de varrer a casa, na hora de limpar o quintal, na hora de levar o lixo até a lixeira do outro lado da rua, para dar um bom dia para o vizinho, porque tem gente que às vezes diz que quer ganhar uma alma do outro lado do mundo, ou quer ser um missionário, mas às vezes é incapaz de dar um bom dia para o seu vizinho. Nós precisamos do Espírito Santo para dirigir nesse trânsito da nossa cidade. Nós precisamos do Espírito Santo para a gente estudar, para a gente jogar o futebol do fim de semana. Nós podemos ter projeção na sociedade, nós podemos ser uma igreja materialmente rica, termos pessoas muito talentosas e habilidosas. Todavia, eu garanto para você que se não formos uma igreja de crentes cheios do Espírito Santo, tudo o que fizermos não será suficiente, não prosperará e não glorificará o nome de Deus. Queria contar uma ilustração para você que aconteceu com um homem de Deus. Seu nome era John Hyde. Ele estava viajando de navio para a Índia para servir como missionário naquela nação. E naquela viagem ele recebeu um telegrama. E ele abriu aquele telegrama muito ansioso, pensando receber naquele telegrama uma palavra encorajadora. Mas ele ficou muito irritado ao ler uma frase que estava naquele telegrama que fuzilou seu peito. Aquela frase era simplesmente esta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Ele amassou o telegrama, enfiou no bolso e pensou: isso é uma afronta. Eu sou um crente há anos.
Eu tenho me consagrado. Eu estou indo dedicar a minha vida como missionário. É claro que eu estou cheio do Espírito. E ele ficou revoltado. Quando foi mais tarde, ele desceu ao convés do navio e deitou-se, tentando esquecer-se daquela inquietante pergunta: você está cheio do Espírito Santo? E ao perder o sono e ficar pensando naquela pergunta, John Hyde começou a chorar. E ali no leito, naquele convés, ele prostrou-se de rosto no chão e começou a clamar: ó Deus, eu preciso ser cheio do Espírito. Derrama sobre mim o teu Espírito. Eu não posso ir para a Índia sem o teu revestimento de poder. Quebrantado e sedento, ele passou aquela madrugada pedindo insistentemente a Deus pela plenitude do Espírito. E quando ele chegou à Índia com o coração ardendo de paixão pelas almas, o poder de Deus invadiu a sua vida. E com ousadia, aquele homem fez um pedido. Ele disse: Senhor, eu quero ganhar uma vida para Jesus por dia. No final do primeiro ano, ele batizou mais de 400 pessoas regeneradas pelo Espírito Santo. No segundo ano, ele pediu 2 pessoas para Jesus por dia. E no final daquele segundo ano, recebeu mais de 700 pessoas. Depois ele pediu 3 pessoas por dia e Deus foi lhe dando. Pediu 4 e o Senhor lhe concedeu. Esse missionário presbiteriano, ele compreendeu que toda a sua capacidade humana e os seus conhecimentos não eram suficientes para fazer a obra de Deus. E ele não podia conseguir nada sem o enchimento do Espírito. Você já deve ter feito algum pedido a Deus, pedido alguma coisa a Deus, e Deus não atendeu. Eu já fiz muitos. Mas eu queria nesta noite mostrar a você um pedido que, se você fizer, é 110% de certeza que Deus responde. Foi o próprio Jesus quem garantiu. Lucas 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito aos que o pedirem. Meus irmãos, a verdade conclusiva deste sermão é esta: se nós não estamos ainda cheios do Espírito, o quanto precisamos, é porque nós não pedimos ainda suficientemente o quanto nós precisamos pedir. Deve ser a nossa oração diária: Senhor, encha-me com o teu Espírito Santo. Encha-me, encha-me. Todos os dias. O enchimento do domingo não serve para a semana toda. Não serve. Segunda-feira você tem que pedir. Terça tem que pedir também. Quarta é preciso pedir de novo. Quinta pede novamente. Sexta, mais uma vez. Sábado, de novo. Domingo, é um ciclo. O enchimento de ontem não serve para hoje. O enchimento de hoje não serve para amanhã. Eu lamento se você pensava que seguir a Cristo era fácil. Eu lamento se alguém algum dia pregou para você que viver o Evangelho era poder descansar na fé desse ou de algum outro pastor. Eu lamento se alguém algum dia pregou um evangelho diferente do que esse evangelho das Escrituras e você acreditou. O evangelho que a palavra de Deus nos apresenta exige uma busca contínua para estar cheio do Espírito.
Eu quero estar cheio desse Espírito. Eu ainda não busco suficientemente. Eu reconheço isso. Queria desafiá-lo a reconhecer. Esse pode ser o primeiro grande passo para uma vida maiúscula, desfrutando da presença de Deus. E se você, por tudo que você ouviu nesta noite, se você entende que precisa buscar mais para viver uma vida cheia de fato da plenitude do Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você, meu querido, a ficar em pé. Se você entende que não tem buscado tanto quanto precisa buscar, queria convidar você a ficar em pé onde você está, para a gente cantar uma canção que diz: Santo Espírito, seja bem-vindo aqui. Tenha em mente a sua vida, o seu coração. Vem inundar, vem encher este lugar, vem encher a minha vida. Ao sair daqui, daqui a pouco, vá para casa com essa pergunta inquietante: você está cheio do Espírito Santo? Essa pergunta que um dia provocou insônia em John Hyde, que ela possa inquietar-nos nesta noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu
Santo Espírito, seja bem-vindo, ó Deus, em nosso meio. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Seja bem-vindo em nossa vida, seja bem-vindo em nosso coração. Seja bem-vindo, ó Deus, na vida da nossa igreja, Senhor Deus. Pai, que privilégio é para a gente pertencer a esta igreja. Uma igreja maravilhosa, Senhor, aonde nós temos a cada dia podido desfrutar da Tua presença quando aqui nos reunimos, aonde nós podemos adorar ao Senhor, podemos louvar o Teu nome, podemos servir ao Senhor, podemos realizar tantas atividades, ó Deus, promover tantos eventos, tantas coisas nós temos feito, ó Deus. Pai, que privilégio, Senhor, poder Te servir. Mas, ó Deus, nesta noite nós somos confrontados com a nossa grande necessidade. A nossa maior necessidade hoje, ó Deus, é sermos uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. A nossa maior necessidade hoje, ó Deus, é sermos uma igreja cheia de crentes, cheios do Teu poder. Nós queremos Te buscar, ó Deus, muito mais ainda. Nós queremos experimentar da plenitude do Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor Deus. Ó Deus, que a experiência com o Espírito Santo não seja algo de momento, Senhor, mas que seja uma experiência contínua, ó Deus. Deus, encha-nos com a Tua presença, Pai. Senhor, quantas vezes nós sentimos que nós estamos como estava Sansão, ó Deus, que a despeito de ainda possuir alguma força no seu braço, mas era uma força limitada, porque o Teu Espírito não estava mais o usando, ó Deus, porque a vida de Sansão não estava mais condizendo, ó Pai, com a Tua vontade, ó Deus. Pai, nós reconhecemos que em muitos momentos o que está nos faltando é capacitação espiritual, Senhor. Quantas vezes nós tentamos de tantas formas compartilhar o Evangelho, de tantas maneiras, com tantos métodos. Ó Deus, nós estamos precisando mais da Tua presença em nossa vida, Senhor Deus. Nós estamos precisando ser mais cheios, ó Deus, e é isso que nós queremos Te buscar, ó Pai. Que aquela pergunta feita naquela noite para John Hyde, que ela possa também inquietar o nosso coração hoje, agora. Você está cheio do Espírito Santo? Que o Teu próprio Espírito possa nos convencer do nosso estado, talvez, de paralisação, de mesmice, de ter caído numa rotina espiritual, de estagnação. Ó Deus, perdoe-nos, ó Pai, e coloca fogo em nosso coração, ó Deus, para sentirmos mais paixão, ó Deus, pelo Senhor, para sentirmos mais paixão pelas almas perdidas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos receber uma visitação especial do Teu Espírito Santo nos próximos dias. Ó Deus, que essa seja uma semana de Pentecostes na nossa vida, que o Senhor derrame sobre nós da Tua presença, ó Deus, a cada dia, ó Pai. Que nós possamos ser impactados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo dia após dia, Senhor. Que as crianças da nossa igreja possam ser cheias do Teu Espírito. Que os adolescentes sejam tomados pelo Teu Espírito. Que a juventude seja incendiada, ó Deus, pelo fogo do céu. Que os adultos, que as famílias, que os casais, que os idosos, todos sejam possuídos pelo Teu poder, Senhor, para a gente testemunhar da Tua palavra, do Teu Evangelho, pelos 4 cantos dessa cidade. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam perceber a presença do Espírito Santo em nossa vida, Senhor Deus. Que a gente possa voltar para casa hoje orando a Deus, pedindo: encha-me do Teu Espírito Santo. Que amanhã a gente possa orar assim, que terça-feira, quarta, todos os dias a gente possa buscar esta vida cheia do Teu Espírito. Ó Deus, encha-nos, encha-nos, é o que nós Te pedimos nesta noite, e não somente hoje, mas para todo sempre, e nós oramos no nome de Jesus, amém e amém.
Deus te abençoe, querido. Assente-se, ore em silêncio. Agradeça a Deus pela palavra dele alcançar o seu coração e peça para ser cheio da presença dele. Que Deus te dê uma semana assim, cheia da plenitude de Deus, em nome de Jesus. Amém.